Salve, pessoal! Olá, Amigos do Sherpa e o Sensei. Primeiro encontro presencial, dá primeira para tocar gravação, agora. depois de inúmeras conversas, inúmeros episódios que a gente gravou. Sherpa lá em Barcelona, eu aqui em casa, estou em casa aqui agora, e aproveitar a presença dele aqui no Brasil para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Eu vou ficar, em vez de ficar olhando para vocês, como a gente normalmente costuma conversar, o Sherpa lá e eu aqui, a gente vai bater um papo e deixar uma câmera aqui aberta para a gente conversar. Às vezes olha, às vezes não olha. Ok. E às vezes tem alguma coisa para perguntar, para deixar É, você com a pulga atrás do orelha. E muito bom, né, cara? Eu gosto dessa coisa de ficar tocando assim, poder vir ao vivo. É um prazer também estar aqui na casa do Sensei com, como chama o gato? Toró. O Toró curtiu o meu coló. Não, o Piada Toró é ruim? chegadíssimo. O Toró, quando a gente abre o Zoom, qualquer Zoom, É, ele já vem. ele entra. É uma Então, estrela. ele quer participar, Nasceu para brilhar. ele quer miar, e adora um colo gostoso ali no meio, mas Estruturado, né? Confortável. eu pergunto para quem vem aqui em casa se tem quem tem questão com gato, de alergia, de Sei, pelo, sei. né? Porque ele é chegado. Tem a outra que está por aqui também, a Juju, Que já que é apareceu lá. mais Tá no camarim. ariscazinha, Deve estar no mais camarim. arisca. Juju caiu no quarto andar aqui. Você tá Eu brincando. tenho uma árvore que sai da varanda para fora, mas eu não estava em casa. Eu recebi uma foto do zelador aqui do prédio, Com ela com ela no estatelada, chão do paradinha. térreo. Essa gata acho que é sua, né? Eu falei, cara, o que que ela tá fazendo aí no térreo? E ela tá andando de boa. Tava parada. Ninguém conseguia chegar perto, ele isolou ali a área, não tinha sangue, não tinha nada. Aí eu vazei, eu estava no restaurante da Bela Gil, Hum. estava comendo lá com a minha companheira, e a gente veio para cá, eu vim voando para ela saber. Cheguei aqui, ela estava quietinha, deram uma isolada na área, puseram ali uma aguinha, uma coisinha para ela ficar ali, Não se mexia. não se mexia. Aí eu cheguei, fiquei ali, acho que uma meia hora. Levei uma caminha, levei requeijão que ela gosta, fiquei ali, sabe, com a mãozinha nela, vendo. Ela E ela olha estava, aberto. ela olhou aberto e assustadaça, né? É, porque fala assim, algo dói aqui, né? Alguma coisa. Aí eu botei ela num cantinho que ela tem aqui de almofada, trouxe ela para casa, botei ela no colo, fiquei que nem você tá aí com ela. Ela depois começou a andar tranquilo, até que falaram, não, faça um exame de ultrassom, que pode ter dado uma Quebrar o. desandada. Porque ela estava aparentemente bem, voltou, estava assustada só. Aí levei ela na clínica na mesma hora, exame total de ressonância, só coisas da idade dela, mas nada, nenhum rompimento. Cara, incrível, hein, Mas, meu? velho, 7 vidas eu total. moro no quarto andar. A gente está falando de 4 vezes 3. A É, gente tem aí 12 metros, mais o térreo, uns 15 metros com essa queda. eu tenho uma história mais triste disso. Com uma amiga minha, o dela caiu do oitavo andar. Aí ficou 2 ou 3 dias vivo ainda, sem lá paradinho também, mas aí quando eu conto. 8 era demais, né? 8 é muito. Não, cara, ó, e é legal que você puxou essa coisa de queda, né? Eu acho que é um assunto que me interessa, essa história das 7 vidas do gato, da queda, né? Das nossas quedas, né? De uma quedaça que foi acordar às 3:30 da manhã. Não sei se eu já contei isso aqui ou em Acho algum que não, momento. não lembro. Eu tive uma escola de Aikido durante quase 30 Ah, anos. falou do incêndio lá? Incêndio. Aí me liga a camarada dizendo, professor, estava pegando fogo na tua escola. Eu, que escola? Que professor? Que fogo? Tá falando? Quem tá aí? Ele falou, é o Carlinhos. Ele falou, Carlinhos, caiu a ficha. De Era o tudo. cara do estacionamento que cuidava lá das coisas, assim, conhecia. E às 3:30 da manhã ele estava lá ainda manobrando os carros ali do Carioca Clube, aquele do lado. Sei. E aí fui pra lá, velho. E aí você chegar e ver a escola já com fogo apagado, foi num canto assim, de uma das salas, eram duas salas grandes, né? Mas Hum. tudo preto, dois carros de bombeiro, enfim. Porque eu tô falando de queda, pensei em entregar as chaves, né? Falei, é o fim, é o fim, Uhum. é o fim, o incêndio é o fim. Mas não, Uhum. vamos recuperar, vamos pintar, vamos lavar, vamos corrigir, vamos trocar as peças e Sei. tal. Um mês a gente voltou, ou seja, um buraco assim de um mês para depois voltar. Eu guardo assim como cicatriz, como queda mesmo, né? De, Uhum. porra, de uma decepção, uma surpresa, um tombo, Uhum. uma perda, né?
Ele Mas teve e um mês outras. depois? Não foi suficiente a alegria? A queda era maior. Um mês depois você falou que Não, mesmo depois recuperou voltamos. Eu sentia cheiro de queimado lá. Durante um ano eu um sentia o cheiro. ano. Eu entrava e sentia. Que fica impregnado em algum lugar, fica aquele. Mas voltamos, foi só uma queda. Foi uma queda. Foi só uma queda, não foi um fim, uma É, depressão que que o voltou. barco voltou ao movimento. Não, eu tenho quedas, mas que são mais engraçadas, as minhas. Posso contar Ou, algumas? mas por favor, acho que é essa. Quando eu fiz uns anos de administração na FAAP aqui, e primeiros dias de aula, assim, a gente era no terceiro andar, eu acho, o segundo, terceiro andar de um prédio de 3 andares, era tipo o último andar. E aí eu cheguei subindo a escada, assim, um monte de gente em volta, as aulas não tinham começado ainda, e eu tropecei no último degrau, assim. Subindo ou descendo? Subindo. O último degrau do final da escada, que vai dar num corredorzão, onde está todo mundo esperando as aulas para começar, centenas de adolescentes, assim, e eu, adolescente também. E eu, eu lembro agora, achei engraçado, né? Porque eu caí por sorte, sabe assim, de joelho, assim, e vai deslizando. Tipo Copa do Mundo, Tipo gol, exatamente, tipo tipo gol da aquele Copa do gol Mundo. que vai. Aí eu fiz assim, né? E levantei os braços assim, olhei para os lados, né? Falando assim, bom, agora o pessoal vai aplaudir, né? Todo mundo olhou para mim e continuou fazendo nada. Não foi um fiasco, mas não foi um sucesso também. Então, minha queda foi esse meio termo, né? Mas eu acho que eu consegui achar um jeito e tal. Essa é uma das quedas. A outra, que também, essa é mais punk, essa é meio complicado, podia ser um horror. Porque tinha 7 anos, estava em Corunha, uma cidade da Espanha, Galícia, em cima de Portugal, enfim. E eu estava com meus tios, minha mãe e tal, andando por um lugar no Porto que não tinha, e ainda não tem, eu visitei recentemente, uma muretinha. Dá diretamente no mar, onde ficam os barcos, né? Então tem aquela entrada de cimento, né? Você vai andando, aquela coisa enorme assim. E eu olhando uns barcos lá longe, caí, beirando, né? Tinha ter uns 3 metros, né? Dentre essa coisa de concreto, essa passarela, né? E a queda, só que eu caí e não sabia nadar. E a sorte que eu tive é que eu caí e tinha alguma coisa de pedra que dava justamente na altura que eu pudesse ficar mais ou menos por aqui, assim. Eu não me afogava, né? Não tinha jeito. Mas essa é a cena da queda. Mas a novela que vem depois, assim, porque a questão era como que eu saio de lá, como que alguém vai me buscar. Aí o meu tio foi beirando lá na frente, pela muralha. Nisso a minha mãe chorando, desmaiando, fazendo um show à parte dela, assim, né? Eu aqui só querendo sair de lá. E o meu. Aí no final meu tio foi buscar. Alguém deu uma corda para aí, tinha uns desses motorhome, como é que chama? Trailers, né? Trailers. Próximos, que emprestaram uma corda. Então, aí o meu time amarrou a corda. Eu tinha 7 anos, não sabia fazer nada, né? Amarrou, me puxaram e eu cheguei são e salvo lá. Tinha um machucadinho na orelha de nada, assim. Só que a minha mãe não se ligou que eu já tinha chegado. Então ela continuava num canto, chorando, gritando, gritando. Meu filho, o pessoal abanando ela. E eu falei, mãe, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tive que gritar, mãe, eu tô aqui. Assim, ela olhou, então abraçou. Mas a cena engraçada foi essa, né? Minha mãe, ela tem tinha, né? Uma tendência muito a chamar mais atenção do que o cara que teve o acidente. E aí foi um caso verídico disso. E de quedas eu tenho essa, cara, quedas meio patéticas. Não, mas eu As falo, eu quedas acho são que a patéticas. história, não sei, é que é um pouco comum. Essa história nossa pode ser contada sob a ótica das quedas, Das quedas. das interrupções, das falhas, dos fracassos, das perdas, né? Sim. Eu acho que elas constituem pra caramba, sabia? A história, não é só o golaço, a vitória, a É. conquista, uau, que coisa incrível. Um Devia ter as quedas. currículo Lattes, né? Você ter ali Os erros, né? os Os erros. E fracassos. botar o que que eu tirei dali, o que que ficou daquela história, né? Mas a gente deixa meio de lado. Eu gosto. E não tem assim, no geral, não sei se o pessoal que está vendo se tem essa prática de uma conversa dar espaço para. Cara, conta uma cagada, Eu acho que em conversa conta entre uma. amigos, sim, mas empresarialmente a galera não faz isso, não, né? Eu lembro que uma vez o GIF, sabe, o Sim, Grupo de Instituições, Fundações e Empresas, para quem não sabe, é um grupo que reúne fundações empresariais, enfim. Eles realizam um congresso a cada 2 anos
E eles quiseram fazer um evento desse, né? Que era dentro do Congresso, uma palestra que continha que as pessoas falassem dos seus fracassos, dos seus profissionais, né? Ou da organização, enfim. E não teve demandas. Eles acabaram chamando 2 ou 3 consultores que foram falar dos fracassos dos outros, né? Não tem Não deles cultura, não tem próprios. cultura Não tem a cultura de... de falar mal, de se Não, e autorreferenciar nisso, olhar né? como, primeiro como humano, segundo como natural, que hajam falhas, né? Um processo criativo, né? Para de repente chegar numa obra bacana, né? Que você fala, nossa, essa aqui, porra, quantas você deixou no caminho que não foram tão É, legais e que não é. funcionaram. Então tem um escalar que inclui a presença dessas falhas, dessas quedas, Porque desses a vida erros. é isso, Não, não né? tem, não sei o que que é vida se não é É. esse um certo, uma certa sinuosidade entre momentos de pico, momentos de baixa. É um pouco aquela coisa que a gente já falou da épica e do lírico de novo, né? Uhum. Ou seja, o épico é aquele cara que acerta sempre. É o super-homem, né? Que vai, faz, é forte, consegue, vence. E aí existe uma certa cultura. Nossa, eu tô, desculpa mudar de assunto, galera, mas eu tô vendo aqui o visual dessas árvores Ah, agora que no massa. sol. Conta o visual Que que você está lindo, vocês vendo estão aí, cara. perdendo, meu. Tem aqui um monte de árvores maravilhosas, bateu o sol agora, então eu me distraí. Árvores que estão fora da casa. São Sim, árvores do fundo das matas do Instituto Butantan. Uma das razões por estar em São Paulo, ainda por não ter ido embora dessa cidade louca, é estar num lugar nossa, é agradável, genial. começar o dia de frente para um matagal grande, muitos eucaliptos aqui, né? É, Uma varandinha aqui na frente, isso muito aqui gostoso, me... muito, eu não conhecia, estou vindo agora também. Então, eu estava falando disso, e acho que o lírico, cada vez mais eu estou nessa pegada do lírico, é a vida como ela é, né? A vida como ela é de tristezas e alegrias, né? De coisas engraçadas, coisas sérias, e que isso compõe o currículo da gente, né? O currículo não pode ser simplesmente os nossos feitos, né? As nossas coisas, o que fizemos. Não, até no que fizemos tem um monte de coisa que a gente fez errado, né? E, cara, eu não sei se isso vai mudar tão cedo para esse mundo corporativo, porque ele se alimenta disso também, né? Olha como eu sou fodão, e aí eu também é fodão, e todo mundo é fodão, e todo mundo concorda que não é, mas finge que é uns para os outros. Mas acho que na vida cotidiana isso é mais fácil, acho que é mais comum a aproximação que a gente tem, né, um do outro. Mas eu fico pensando, até agora, viajando, nas conquistas amorosas, por exemplo, também fica difícil você falar assim, não, é o seguinte, eu tô querendo ficar com você, mas eu não sou muito bom de cama. Acho que não, você vai falar que você é o máximo, que você é Eu já incrível. cheguei, eu Mas sim, já... você já usou esse truque? Não, isso fascina a parceira, você É, chegar apresentando o seu é, lado B. O entendi. que você, Consegue o que aonde você não você falha, consegue. aonde você não, Entendi. É, talvez você não seja a é. melhor pessoa. Você já deixa, eu tenho essa história, eu tenho Sim, nesse sentido, sim. a minha atual parceira, ela na chegada, uma coisa que ela falou e cada vez mais eu entendo, né? E o quanto é real. Ela falou, olha, ok, vamos lá. Eu com 60 anos, a gente na verdade tinha 58. Hoje eu estou com 62. Ela falou, eu tenho meus pacotinhos. Ela não Aham. está chegando, sabe, assim, Sem nada. sem nada. E Uhum. ela tem a mãe dela, os Uhum. filhos, Uhum. ela tem sei lá, outras relações, tem o irmão, Sim, claro, claro, claro. tem os pacotes, né? Sim, sim. Aí foi legal, acho que é não chegar iludindo, né, o parceiro de que você está ali absolutamente 100% disponível. Ela já falou desde o início, não Não estou estou. 100% disponível. Sim. Porque eu moro ainda com a minha filha, eu tenho agora a minha mãe para cuidar, que mora no mesmo prédio que eu moro, então acho Uhum. que é de uma honestidade, assim, essa aí não é uma queda, mas é botar o lado B para fora, né? É, Botar o lado B. é. E eu acho que não é nem queda, nem o lado B. Eu acho que Uhum. para mim o que mais me vem na cabeça é a vida como ela é. A vida. Porque a gente só fica colocando luz sobre essas coisas que a gente é bom. Uhum. O resto a gente chama de sombra, né? A gente vai mudar, lide com a sua sombra e tal. Então, se a gente botar um pouquinho de luz na sombra, né? Se eu deixar de ser sombra, ou tem que ser sempre sombra? Não, e Tem que as ser sombras que sempre a a coisa gente que eu já. escondo, que eu não quero ver. Tem algumas que a gente não quer ver mesmo, mas não Ah, tantas delas, mas né? eu não sei aí quem está vendo se. Mas esse lado B, esse lado sombra, esse lado oculto da O da lua, Cruz né? da Lua. Me fascina. Ou seja, Hum. eu tenho uma alma assim, colaborativa, amorosa, eu gosto da escuta, gosto do diálogo, mas eu tenho um lado malvado, velho.
Eu acho que tem uma maldade, sim, acho que tem sim. medo, tem tristeza, tem angústia, tem ansiedade, boy, e acho que a gente E a gente cobrir essa esconde. história, a gente está perdendo alguma coisa. Para a pintura, eu que gosto da pintura, você precisa da sombra para gerar um contraste, um diálogo entre luz e sombra numa. Então é bem-vinda, né? Mas É. esse desenho, esse design de vida, onde só entra o que E é sem graça, né? é sem graça, velho. É sem Eu graça. não sei se eu já te falei aqui talvez um grupo alguma vez. Quando eu li o Biografia de Gandhi, eu achei um saco. A vida dele. Antes de achar, finalizei achando um saco, mas eu no meio do livro desisti dele. Uhum. Depois eu retomei, mas eu desisti porque eu estava com raiva dele, estava me irritando esse masoquismo dele em ser tão puro, perfeito, impecável, me irritava, porque eu não sou isso. E esse cara também me incomoda, porque ele também não é um santo, e ninguém é, né? Uhum, uhum, Fica um uhum. jogo aqui um pouco de uma perversidade que E foi muito bom para mim, porque eu assumi esse meu lado do mal. Ou seja, eu gosto dele, eu preservo o lado do mal, que ele é útil, inclusive, em alguns momentos. Ele me defende em determinadas situações, ele tem essa força que às vezes a gente precisa, né? Não sei que eu tenho, eu saber usar é mais uma ferramenta que tem para mim. E eu gosto desse lado, como você falou, eu gosto muito desse lado. Agora, eu acho que as pessoas têm dificuldades, né? Muitas delas de fazer isso, mas uma outra dificuldade que eu vejo é esconder também a tristeza, né? Eu acho muito louco assim. A minha mulher, a Tere também, ela sabe, já falei isso para ela várias vezes. Ela tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Até que morre o tio. Aí morreu o tio, Desaba. desaba pela morte do tio, lembra do tio sempre, chora cada vez que pensa no tio. E o tio fazia 6 meses que ela não tinha visto, entendeu? E aí, enfim, aconteceu uma vez, falei, bom, é que o tio é importante. Não, mas aí morre uma amiga, que também era uma super amiga, legal e tal, mas o modo operandi era muito parecido, assim. E a conclusão que eu chego assim, que você não acessa muito bem esse processo, né? Tipo, você não acessa que existe a tristeza. Então, quando você depois está sem sem essa coisa organizada, aí quando você acessa a tristeza, ela vem com tudo, vem desequilibrada, né? Eu não sei, também não quero me colocar como um papel de sou super equilibrado, tal, porque eu não sou. Mas eu acho que esses processos todos, eu acho que eu consigo sim lidar melhor com tudo que a gente pode chamar de sombra, lado B, essas coisas todas me interessam, como você falou, Uhum. e me interessam navegar por elas, assim, porque eu acho que elas não são defeitos, elas são eu, né? São Verdade. parte de mim, assim. E a morte, especialmente, eu acho que eu consegui lidar, aprendi a lidar com ela também por experiência mesmo. Né? Morreu meu irmão, depois morreu minha mãe, morreu meu pai. Morreu minha mãe e meu pai é até parte do jogo, né? Porque isso morrem por velhinhos. Morreu meu irmão, que foi o primeiro dessas 3 mortes. Foi o primeiro, eu não estava preparado, foi punk para mim. E claro, é ruim dizer, mas me fez bem entender a dinâmica a partir dessa morte e as outras várias mortes. E a relação para mim que eu tenho com a morte, eu acho que é bastante saudável hoje em dia, né? A morte é triste, a morte né, de pessoas que a gente sente, né, fazem falta, é importante, mas a morte é parte da vida. A morte é absolutamente parte da vida, é parte do processo todo da vida. Então, é isso. A tristeza é uma coisa e acessar a tristeza de uma forma meio equivocada, meio mal resolvida, guardo, aí explode. Não, né? Acho que não faz muito sentido para essa. Não sei, cara, tá me dando uma sensação assim de que a gente, uma contribuição assim do Sherpa e Sensei sobre essa dimensão desse lado sombrio, desse lado mal, que ok, é conversado na intimidade com amigos, Uhum. mas trazer assim a grandeza para essa dimensão negligenciada. Né? Sim. Você falou agora de não ser uma pessoa equilibrada, né? Eu estou também com essa reflexão agora, nessa semana. Eu tô com uma frase para publicar agora aí nas redes, que é a minha percepção de equilíbrio, que é o desequilíbrio em movimento. Ou Uhum. seja, a noção de equilíbrio, de estar uma vida estável, uma vida previsível, uma vida serena, harmônica, onde nada fora do previsto acontece, eu não sei se é uma noção apropriada para equilíbrio. Né? É um Acho que idealismo você bobo, né? achar esse equilíbrio dentro desse vai e vem, dentro dessa marola, desse movimento, onde hora você está super entusiasmado, hora você está meio entediado, hora você está furioso, hora você está absolutamente É.
em paz, Tranquilo. né, tranquilo, mas movimento, né? Uma história que eu tenho louca, assim, de física, né? Eu dei aula para uma entidade aí da yoga aqui no Brasil, que é o mestre De Rose, André De Sim, Rose. aham, conhecido, né? Franquias e tal. Bom, criou uma. Uhum. Teve uma época que teve a maior franquia brasileira, era a Uniyoga, Uau. que era as Sumiu, né? escolas. Sumiu. Deve estar com os centros dele, Centro De Rose, Método De Rose que Ah, ele criou, enfim. ah. Uma pessoa com tem várias controvérsias com relação a como ele publicizou a yoga, a forma como ele tratou a yoga, mas tem o seu mérito como um camarada que está aí há porra, pelo menos 50 anos dedicados Tá vivo ainda. imagino que sim, nunca Uhum. mais de. Mas ele foi meu aluno. Ah, que legal. Ele foi meu aluno. Quando eu estava começando a dar aula, eu estava ainda lá numa escola de dança, isso é em 1991, 92. Ele acessou a escola para fazer a prática de Aikido. Hum, Ele não aguentou, porque ele ficava verde com o movimento. Ou hum. seja, o equilíbrio, né, e a maestria dele como professor de yoga estava associada a uma maestria para um equilíbrio Parado. parado. As posturas, os asanas, a transição de uma postura para outra, mas sempre tendendo O objetivo era ao parado. estático, Hum. a ficar na postura, a sustentar a postura, a manter a respiração na postura. Quando ele conhece o Aikido, que é só movimento, Uhum. que não tem o estático, não tem a imobilização, não tem Uhum. a pose, né, a Uhum. postura, ele encostava na parede, verde. Ele estava enjoado mesmo? Não, de vomitar, e de passar mal, ter que ir ao banheiro, voltar, e falar assim, não, não, Olha não dá para só. mim isso aqui. Ou seja, a formação dele, fantástica, né, de equilíbrio e Sim, de sim, dentro o da cultura processo do dele. yoga, É. quando ele se vê num equilíbrio em movimento, e muitas rotações e muitos giros, né? O Aikido, ele é giro assim, são os rolamentos, são as torções, as viradas. Ele Uhum. não aguentou. E parou, adorei, mas não consigo. E, Muito a, bom, mas. e me atrai essa história, né, de pesquisar como a gente se equilibra em movimento. Você fala essa ideia de desequilíbrio em movimento, e pensa numa bicicleta, porque uma Total. bicicleta equilibrada, parada, que a gente cai. Você cai. Perfeito. É a queda. Asa Voltamos à delta que queda. está equilibrada em É, movimento. é. Uma asa delta parada no Cai. chão Não faz nada. não faz nada. É. Agora, ela precisa se jogar em movimento para expressar o seu equilíbrio, né? E o movimento faz muito sentido o que você está falando, que também tem muito dessas minhas viagens viagens mentais, né? Dessa ideia de movimento na vida, né? Do Sherpa, do caminhar, principalmente do caminhar, né? Que é isso também. Eu estava faz uns 3 anos, antes da pandemia, eu estava procurando algum lugar próximo à casa, lá em Barcelona, que fosse algum curso de Tai Chi Chuan que eu queria fazer. Há anos eu tinha vontade de fazer, eu achava bacana e tal. E procurando isso, atento a isso, veio parar uma outra coisa bem chamada Seitai, que não existe aqui, mal existe lá, tem pouquíssima gente mesmo. Essa minha, que depois virou minha mestra, essa mestra ela é discípula de um cara que era um japonês que foi para morar em Barcelona, e esse japonês, por sua vez, é discípulo do cara que inventou isso lá no Japão pós-guerra. E outro dia falo disso, nem é o caso aqui, mas eu queria contar que o que me interessou no Seitai é que é puro movimento involuntário. Involuntário não é exatamente, não é que você não tem não é espasmos, mas ele não tem não tem objetivo, que é o oposto do Tai Chi. Uhum. O Tai Chi tem que fazer um movimento para fazer esse gesto para cá, não tem esse gesto para cá no Seitai. Você vai fazer o movimento, tá afim de fazer esse giro e faz. É meio dança, mas não é. É uma coisa meio louca de explicar aqui. Mas o que me atraiu nessa ideia? Nesse movimento, primeiramente, e um movimento livre, né? Ou seja, não tem uma pressão dessa exatidão do movimento, que acho que é um pouco o que a gente fala, né? Como é que o pássaro voa? Ele voa porque também vai junto com o vento voar. Uhum, Se uhum. ele voasse exatamente, vou bater as asas nessa velocidade desse jeito, ia se estabacar na pedra ou no chão, né? Então, a ideia do movimento é uma coisa muito mágica. E toda a dinâmica do Seitai sobre o movimento é inspirado no corpo, na célula, no como tudo começou, que começou por movimento, né? Todo o processo lá, a osmose e tal, são movimentos celulares, né? E que no final das contas é como se nós, o nosso corpo, e justamente esse pedaço aqui, né? Porque braços e pernas e cabeça
Cabeça ainda inclui, se não me engano, mas braços e pernas são considerados como acessórios ao principal, que é o tronco e cabeça. E o tronco e cabeça, que a gente associa a movimento, geralmente é mexendo perna e braço, né? Mas isso não, isso é como um fantoche, isso é a gente que está fazendo. Há movimentos que envolvam tronco e cabeça, vai nessa linha do involuntário. Como é que você vai treinando? E no início é estranho, né? Você quer mexer o braço. Não, o braço deixa ele solto, não se preocupa com ele. Mas tenta fazer um movimento de tronco e cabeça, o que, que você vai. Então, e aí tem uns movimentos, então, ir para frente. O ir para frente você não vai com a barriga, você vai com o queixo. É o queixo que se mexe para você ir para frente. Então, as pessoas descobrindo, né? Enfim, isso que na essência é movimento absoluto, puro, né? A ideia do caminho, né? Dos caminhares, andadas, de você fazer esses processos todos. E a vida como movimento. A bicicleta que precisa do movimento para agir. É o que tem me fascinado assim, nos últimos momentos, né? E é interessante porque não por isso eu deixei de fazer meditação, que é estar parado. Mas o que eu vi em diferença para mim, o que eu senti de diferente, é que eu me permito agora fazer algum movimento enquanto eu estou meditando. Antes, eu fui treinado a que não pode se mexer. Concentre-se, ache uma posição confortável e não se mexa. Preste atenção na respiração. Agora, às vezes, eu presto atenção na respiração, me dá uma vontade de botar a cabeça para trás, ou acho uma posição boa para o ombro, ou às vezes eu medito dançando também, né? Ou caminhando. Né? Então, o movimento tem me permitido dar essas soltadas das coisas. Né? Eu acho que isso é muito. Isso faz parte desse fluxo todo. Né? Eu estou aqui pensando que se me chamarem de uma pessoa desequilibrada, se eu vou ficar bravo ou se eu vou ficar feliz. Eu acho que eu tendo a ser uma pessoa desequilibrada. E tendo a me orgulhar desse desequilíbrio que é o movimento. Que é hora tá lá, hora tá aqui, hora tá nos rios, hora tá no tatame, hora tá na universidade, hora tá na empresa, e hora tá sozinho, hora tá acompanhado, hora eu tô com criança, hora eu tô com a minha mãe, hora eu tô... E tá em perfeito desequilíbrio. Acho que honrar esse lugar do desequilíbrio como um movimento orgânico, natural, né? Que não obedece a um plano, a uma expectativa de que você continue ali. Eu acho que, em geral, assim, nas relações que a gente tem, as pessoas esperam nos encontrar aonde elas nos acharam. Sim. Ou seja, eu te achei como o Sherpa. Ok, fique aí. Eu quero voltar aqui, eu quero te encontrar como Sherpa. Igual, Se eu chego depois de um ano, eu encontro você, você está em outro lugar, você me desaponta e você desequilibra o lugar onde eu imaginei que você continuaria estando. Eu te coloquei, né? Então, a desobediência, o desequilíbrio, acho que tem uma percepção moral assim, que distorce assim, tipo, a naturalidade que tem no desequilíbrio. Mas eu acho que você está falando de um desequilíbrio, que eu concordo com você, que ele é bom, ele é legal, ele é parte da bicicleta andando, né? Que ela é necessária, esse jogo de desequilíbrios para funcionar. Mas acho que a sociedade, e até em alguns momentos eu até concordo com ela, quando a gente fala desequilíbrio, é quando você vê uma pessoa desequilibrada no sentido ruim da palavra, né? Sim, tá colado. Que existe também. Que existe, né? O cara que está desequilibrado, que tem problemas, é saúde mental mesmo, né? Sei lá, o bebeu demais e desequilibra, vai lá pegar uma arma e matar alguém, ou vai fazer uma besteira. Então, claro, acho que esses desequilíbrios são evidentemente problemas, mas o que você está dizendo não é isso. Como eu falo da sem vergonhice, às vezes eu me apresento como sem vergonha. Eu sou criativo / sem vergonha. Mas sem vergonha é um safado. Não, mas tem uma dimensão de sem vergonhice, de não ter vergonha de ser quem você é, de se expressar, é uma brincadeira com de isso. Brincar. Lógico que tem a sem vergonhice que eu não tenho desequilíbrio perverso, desequilíbrio assassino, doentio. Mas o bom desequilíbrio, o bom estresse. O estresse é ruim, mas tem uma qualidade de estresse que te organiza, que aciona coisas que você só vai ter acionada sob um certo estresse. Por isso que Yin Yang é maravilhoso, o desenho, né? Porque essa coisa que contém a outra, o oposto dela dentro de si, para mim aquilo é a grande magia do Yin Yang. Ou seja, o preto só preto não teria o menor sentido, mas o branquinho lá dentro do preto e o preto dentro do branquinho,
é o que gera esse equilíbrio maravilhoso. Eu sempre gostei desse raciocínio, desde a primeira vez que eu vi o Yin Yang. Falando, Do eu estou vendo equilíbrio, da que tem dose. saúde no desequilíbrio e tem doença no equilíbrio, talvez. Tem doença no equilíbrio. Uma pessoa Claro que a pessoa luta fica amorfa, né? Fica sem graça. Talvez haja uma doente. dimensão doentia em ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa imóvel, uma pessoa repetitiva, que não, igual. Talvez, pode ser que sejam estandarizada lá, é uma doença. E né? a saúde também. A saúde e a doença, tanto no equilíbrio quanto no desequilíbrio. Agora você falou esse negócio aí de o que você falou de sem vergonha, me lembrou, tinha uma época de balada com um amigo meu que perguntava, e você, o que você faz? Aí ele falava, eu sou canalha. Canalha. E eu falava, eu sou cafajeste. Cafajeste e canalha. Como assim? Vocês trabalham com o quê? Não, eu trabalho, o que eu faço é canalice, eu faço canalice. Aí a gente, quando queria explicar mais, né? Aí explicar, não, canalha é aquele que não ama ninguém. Cafajeste ama todas. Então, essa é a diferença, né? Nesse modelo canalha e cafajeste. Era papo de balada, mas a gente brincava muito com isso, porque o Elton até hoje eu digo que não ama ninguém mesmo, né? Bom, então vocês estão aqui na presença de dois canalhas, dois desequilibrados. Não, eu sou cafajeste. Dois sem vergonhas, dois cafajestes e assumidos, né? Não só carecas assumidos, mas como cafajestes. Essa fica uma frase boa para usar. Mas olha, eu vou falar uma coisa aqui, aproveitando que estamos aqui no métier de 7.000 pessoas nos assistindo nesse exato momento, né? Um momento mais íntimo, né? Agora falando sério. Para mim me pega muito essa ideia de desequilíbrio, porque eu acho que já falei em algum dos episódios também, ou seja, eu sou um bipolar do tipo 2, diagnosticado concretamente. O tipo 2 é uma bipolaridade mais suave, né? Não é uma questão grave, não vou me atirar do quarto andar ou coisa do tipo, nem vou ter depressões muito profundas, mas mentalmente falando, uma situação específica que é bom cuidar, tomo remédio, enfim. E, cara, eu não sei se eu te falei isso, agora estou na dúvida se eu falei ou não, mas quando eu fui diagnosticado, foi depois de vários anos de tentativas, indo em pessoas diferentes, criando diagnóstico. A história é longa, mas para encurtar muito, quando de fato eu encontrei a psiquiatra que me disse, em 15 minutos que eu comecei a falar, contando a minha história, né, de desequilíbrios e os lados bons. A parte eufórica é sempre maravilhosa e legal, a parte triste, depressão é ruim, enfim. Mas eu conto em 20 minutos, ela falou você é bipolar do tipo 2. Eu já tinha estudado um pouco, porque minha mãe era também bipolar do tipo 1, que essa assim, era mais grave, depressões fodidas, assim, coisas muito graves mesmo. E quando estava eufórica, era gastar o dinheiro que não tinha, era extremos mesmo. Altos desequilíbrios nesse sentido. Mas o que foi incrível é que quando eu tomei, ela me falou, tomei remédio, estava tomando um antidepressivo na época, e eu falei, mas o que eu faço? Paro de tomar isso? Pode parar, não tem problema. Tomo lítio, vamos fazer esse teste básico. O lítio é um que funciona para 75% dos casos. Por sorte, é o que funciona para mim também. Então, até faz mais de 15 anos né, que eu já tomo remédio, estou diagnosticado, estou super bem, né, nunca tive nenhum outro problema depois disso. Mas, cara, o dia que eu tomei, no dia seguinte eu acordei e a sensação que eu tinha literal, é como se eu tivesse descido da montanha-russa do Play Center. Literal. Ou seja, a minha vida inteira antes tinha sido o dia e noite numa montanha-russa de sobe, desce, tal, pressão, blá, blá, divertido, medo, oscilação, aflição, linha reta, e de novo, o tempo todo, minha vida inteira. E eu tinha uma sensação tão aliviante nisso, assim, de ter essa sensação disso. Parei, chão. Eu nem sabia que o chão era assim. Foi um momento, assim, umas 2, 3 horas de ter esse sentimento no dia seguinte. E eu contei para ela, falei, aconteceu isso. É induzido a minha parte, né? Uma construção mental que eu fiz. Ela falou, olha, da forma como você está falando é muito legal, ninguém tinha me falado dessa forma, mas é uma sensação que faz todo sentido. De que justamente surgia um equilíbrio, que é rápido, porque são sais, né? É como se eu tivesse uma quantidade menor de determinado sal, que vai para lá, e esse sal resolve, faz uma equação tranquila na sua cabeça que fica em paz. Beleza. Dito isso, que eu falo então com muito coisa, eu me sinto em equilíbrio, ainda que eu entenda o que você quer dizer sobre essas coisas de equilíbrio. Eu, dentro dos meus pequenos desequilíbrios, eu sinto um equilíbrio muito diferente. Exatamente. Total. Isso aqui talvez seja, você tem
uma vida em desequilíbrio, Muito são picos de euforia, picos, de êxtase e picos de depressão, mas tipo não sei se tem a ver com a idade, não sei se tem a ver com maturidade, com cicatrizes, de regular, né? São Nem ondulações, se ondas, empolgar. Hoje eu não me empolgo, é. não entro em excitação por mais nada. Eu acho bacana, uma Copa do Mundo tá rolando, pô, legal, mas não vou entrar na vibe, no pico que talvez eu entrasse com meus 20 anos, Sim, meus é 30. totalmente É diferente. legal, bacana. A tristeza, ela não me derruba, não, ela me bota lá embaixo, Você tá chorando uma preparado. semana, um mês de aflição por alguma dor. Eu vivo por algum tempo, mas com essa amplitude menor. E aí tem uma outra parada, se aí fechando o ciclo falar sobre bipolaridade, que isso pode ser um outro tema para outro dia, mas que esse sim eu li num livro que ela me deu, essa psiquiatra, que eu achei genial, de um cara que eu não vou lembrar o nome, um gaúcho e tal, especializado no tema, e eu falei, cara, sabe que tem muito bipolar, artista, né, muita gente muito criativa, né, e muitos caras, né, gente da política, enfim. Porque são pessoas realmente especiais. Eu me considero uma pessoa bastante criativa e especial e isso foi útil em mais ou menos na minha vida, ainda é. E o meu grande medo de falar assim, não, se eu vou ser medicado, será que isso vai acabar com essa minha criatividade? Né? Se isso vai eliminar e tal? E não, ao contrário. E o exemplo que ele dá é muito bom, cara. Porque ele fala o seguinte, imagina que você, bipolar, tipo 2, tipo 1, não importa, você é um cara que tem você anda de patins no cimentão lá do Parque Vila Lobos, aqui perto, sei lá o que, né, no parque, você é um cara que anda bem pra caralho, assim, você é um fodão de andar de patins, dá pirueta, vai rápido, chega nos lugares rápido, faz tal. Esse é o cara que faz, e todo mundo olha, admira, fala, nossa, eu não sei fazer, eu não sei ficar andando com as coisinhas. Beleza, esse é o bipolar. Só que acontece com esse mesmo bipolar, aí tem um pedaço do parque que é gramado. E a galera que anda normalmente no cimentão, anda normalmente no gramado. Só que o bipolar não consegue andar no gramado. Tropeça, cai, não sabe como é que faz, erra, fica com medo de fazer de novo, não quer usar, porque é gramado, isso aqui eu não sei e tal. E eu falei, cara, muito legal. Porque qual que era o meu dilema, por exemplo, como bipolar antes de medicado? Eu era um cara que me achava uma criativo, abrir empresa, me separar, foi abrir outra empresa, criar histórias, eu fazia com o pé nas costas, eu achava o máximo. Todo mundo me achava assim, uau, que cara ousado. Me põe para ir, naquela época, né? Agora eu me viro, mas me põe para ir num cartório para reconhecer firma, cara. 2 horas. Não, eu não ia. Eu enrolava, renovar a carteira de motorista. Essas coisas, para mim, o que é o gramadão da galera, todo mundo faz, né? Tem que ir no médico para examinar, fazer exame de sangue. Qualquer merda simples, cotidiana. Pagar a conta de luz que você esqueceu. E acabar de ficar sem luz em casa. Então, o que foi legal? Eu falei, bom, beleza. Então, aí ele falava, quando você está medicado, está em paz, o que a medicação faz? Nada além de você ter o bom senso de, na hora de pintar um gramado, tira o patins. Total. E eu falei, cara, então era genial, porque na verdade então você continua brilhante, criativo. Eu não mudei nada nesse aspecto. E eu, depois de 14, 15 anos, vejo isso. Não mudei nada da minha criatividade, ousadia, continuo montando empresa, fazendo negócio, ótimo, criando coisas legais, não alterou nada. Mas eu consigo num cartório. Porque eu falei, puta, que saco, cartório, beleza, mas tiro meu patim e vou pro cartório. Tem chave nessa parada, que é tirar o patins. E viver esses dois papéis. O lado chato, né? Boring da vida. O lado eufórico, mas o lado mais pacato, mais silencioso. 2 coisas que me vêm, que eu estou sacando agora do quanto ficou do Aikido, de quase 40 anos, do Aikido em mim. Você treina aplicar os movimentos de Aikido, e é lindo a performance, você faz o movimento, uau, aquela elegância, aquela performance incrível, que o camarada vai para longe e você termina lá bonitão, inteiro, equilibrado e cria uma coisa incrível. Ok, troca. Agora você vai receber esse movimento. Então você treina. Você só se pode. Você treina cair, você treina apanhar, você treina sofrer, você treina ser o lado B, você treina ser o coadjuvante e não o protagonista. Então treinar, tipo, viver esses. Botar o patins e tirar o patins, botar o patins, ser um faixa preta e ser um faixa branca. Ou seja, eu sou hoje um bom faixa preta por ter sido um bom faixa branca. E tá sempre, é o yin yang dentro de mim, assim, de ser, ora, o professor, ora, o condutor
e ora o que se deixa conduzir, Uhum. o que quer aprender, o que quer descobrir, o que não sabe, Uhum. o que vai ter que esperar. Então, tem uma aprendizagem bonita disso, de você não treina só bater, você não treina só aplicar. E tem nome esses personagens. É o Nage, é aquele que joga, e o que é aquele que recebe. Uhum. O Né? quê? O que? O que é receber. Ou, por Uhum. alguns, quando você cai, né, no Aikido, chama-se ukemi, você receber o movimento, aquela energia toda que vem na tua direção, você saber receber isso, Uhum. você Uhum. saber ir lá para baixo. Uhum. Então tem uma beleza nessa história que, para como você está contando, é usar o patins, brilhar no patins Usar o e patins, tirar o tirar o patins. patins. E Você é um agora você é homem sem patins, você é um uma, transeunte um lá do transeunte, gramado. um ninguém. Um ninguém. Um ninguém. Fila do cartório. Sabe que dentro do mundo do Aikido, acho que é outra coisa que também vejo que é delicado, né? Quando você tira a faixa preta, você não consegue tirar mais da faixa preta. Então a faixa preta ela passa a ser uma armadura, onde você é o faixa preta que sabe, que alcançou, que chegou, Uhum. que é o picão. A parada na faixa preta é você brincar de tirar a faixa preta, Uhum. de deixar de se tornar invisível e transeunte e comum lá no gramadão. É. Eu vejo um pouco no mundo dos faixas pretas, eu vejo um aqui, um outro ali, poucos que brincam com essa história de deixar de ser É. mestre, deixar de ser preta. Eu associo um pouco isso que você fala, de deixar de ser, com essa minha outro fascínio de estudo, que é o tempo livre, né? As pausas, você ter tempos, porque tudo aconteceu na minha vida a partir dos tempos livres. Né? Todas as coisas que eu percebi, as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu queria deixar de fazer, as decisões tomadas, as não decisões, eu simplesmente curti olhar uma árvore. Tudo acontece no No tempo livre. vazio, perfeito. No momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Ok, beleza, tem que ser feito, mas é só isso. É só o foco nessa alguma coisa. E aí a gente até remete com essa coisa de novo dos fracassos, o que é que seja. A percepção também de fracasso também se dá no tempo livre, a percepção de êxito também se dá no tempo livre. Mas as pessoas em geral que não vão atrás dos seus tempos livres, nem cogitam, é porque é uma vontade meio inerente, né? Um desejo meio maluco, meio mórbido até, de continuar tentando, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo. E de uma forma tão inconsciente que é que tá, eu não consigo enxergar de outro jeito a não ser parar para pensar. Eu preciso parar para pensar. Não é que eu sou inseguro e todo momento tenho que parar para pensar. Não, mas eu preciso parar para pensar para fazer uma boa escolha. Então, ser eufórico o tempo todo também não faz sentido, porque é bom que eu pare para pensar qual vai ser o próximo gesto. Ficar de fila em fila em cartório também não faz sentido, porque eu tenho que resolver esse problema para depois fazer outra coisa. Mas eu preciso então parar para pensar, fazer, ok, já fui no cartório, já resolvi, agora vou voltar para lá fazer outra coisa. O parar para pensar, talvez tirar o patins, ou seja, o parar. O parar é cada vez mais importante para mim. Cara, essa palavra eu não consigo, duas coisas na minha cabeça. Uma, que é o quanto a pandemia, Covid, Parou, gente. nos levou a parar para pensar como a gente está Sim. tocando a coisa e Total. quanto a gente não se deu conta em repensar como a gente está produzindo, Uhum. se relacionando, trabalhando, nos reunindo, nos divertindo, como a gente mexendo. A gente está pouco a pouco voltando a operar sem muita alteração, sem É. muito parar para pensar. E algumas coisas vão ficar, claro, né, de a necessidade de se deslocar. Imagino que tenha alterado a importância, Mas a podia ser mais, urgência. né? Podia ser mais. Eu tenho uma Hoje estão teoria. sacando que é, né, pô, uma reunião. E Não, vem reunião presencial, e tem que estar lá para estar. E é. outra coisa, só para fechar a história da pausa que me veio, que é uma história linda aqui, vou dar um presentinho para vocês, que é a história do cara serrando toras. Devo ter falado já isso aqui, que eu adoro Você isso. já falou essa Ficou em história. mim. E o cara tá. Temporada 7, capítulo 93, ele já contou essa história muito bem, por sinal. Vá lá, clique no botão abaixo. Mas deixa, eu posso voltar aqui. Ok, ele vai reprisar a Para história você que muito não melhor ouviu, para agora. você que não ouviu, o cara tá serrando toras e aí passa uma segunda pessoa e observa que ele está serrando com um serrote cego. Sim. Então ele está fazendo um baita de um esforço, está ali concentrado, fazendo o que tem que ser feito, que é serrar as toras. E ele não fala nada, porque não é da conta dele, né? Mas ele, quando ele volta depois de, sei lá, 8 horas à noite,
anoitecendo, ele passa, o cara serrou pouquíssimas toras, ele está em bicas, continua a fazer a mesma coisa ali com o serrote seco, e ele fala, ele não resiste, diz para o camarada, escuta, por que você não para afiar o teu serrote? E ele nem levanta a cabeça, ele fala, porque eu não tenho tempo. Exatamente. Ele está consumido de tal jeito que ele não tem tempo de se melhorar a distanciar performance disso. para olhar o que ele está fazendo. Esse cara de fora, às vezes é um terapeuta, é um coach, é um mentor, é alguém de fora que vem, escuta, velho, você está com o serrote cego. Você precisa dedicar um tempo de pausa para um outro trabalho, que não é serrar, que é afiar o seu serrote. Para afiar, você vai produzir muito mais. Você vai produzir mais. Então tem que mudar, tem que tirar o patins, tem que interromper observar, o que está produzindo, tem que haver um prejuízo na produção para que a produção possa. Mas você tem lucro no final das contas. A minha história, essa história que eu conheço é uma versão entre dois caras competindo num povoado. É uma história que é a sua, mas com essa variante. Você pode também trazer essa história, que não sei se ela foi contada no episódio 74. Tenho certeza que não, porque eu tenho uma memória melhor que você. Talvez sim. Não, mas também não vale a pena contar, porque acho que a moral já foi dita. Mas é que, no final das coisas, ganha o cara que afia no meio. O cara só correndo, vai no final está demorando mais para serrar uma árvore, porque era uma árvore atrás da outra. Então, né, tinha que fazer um percurso, são 20 árvores. Tem outra boa, que dois caras estão na floresta, aparece uma onça. O leão, o leão, os caras. O cara começa a correr e o outro para amarrar o tênis. E ele fala, escuta, você acha que você vai... Ele fala... Como é que é a história do... ele fala assim, por que você está amarrando o tênis? A gente tem que... O leão vai acabar correndo, o leão vai acabar cansando a gente. Você acha que você com tênis você vai correr mais que o leão? Isso aí. O tênis amarrado, você vai correr? Não, eu vou correr mais que você. Exatamente. Essa é muito uma boa. Certa pausa ali também, que ele não sai para fazer o que tem que ser feito, que é correr. Não, sai para ver, pensando correr bem, mais que ele. Se eu amarrar o tênis, os dois bem apertadinhos, eu vou correr mais. Essa é muito boa. Eu tô aqui também. Não, mas umas histórias que vão vindo. O serrote, o tênis, o cadastro. Não, mas eu acho que eu não lembro agora o que eu ia fazer na hora da pausa, mas as tuas histórias foram melhores do que eu ia falar. Não lembro o que era. É uma continuação desse raciocínio, né? Das pausas, a importância da pausa, como que eu acho que vai passando o tempo e eu vou vendo que eu quero chegar no extremo disso. Um dia eu pauso completamente porque eu morri, sabe assim? Mas não essa morte, né? Decadente, não, porque foi tempos livres, a eternidade, sabe assim? Acabou e eternidade. E é muito mágico, porque tem um lado que eu já fiquei viajando muito nessa ideia da produtividade, né? O cara do tênis ou o cara do serrote, que é isso, parar de pensar um pouco, ou aliás, parar para pensar um pouco para ser mais produtivo, né? Para vencer o outro ou para serrar mais. É uma dinâmica uma dinâmica da sociedade da produção mesmo. Beleza, e eu usei muito e uso muito isso. Realmente eu paro para pensar quando eu quero fazer uma coisa, porque eu sei que ao pensar eu vou ser mais produtivo. Mas eu estou começando a curtir agora a pausa e a parada absolutamente inútil. O prazer em fazer algo em compensação a essa sensação de produtividade. Exemplo, sei lá, 20 anos atrás eu queria fazer uma coisa para ser mais produtivo, para ganhar mais tempo, para fazer mais, né? Então, ganho mais tempo para cortar mais árvore. Mas o mais legal ainda é cortar as árvores que precisam ser cortadas e ganhar mais. E esse tempo extra eu não faço porra nenhuma. E isso ainda machuca um pouco para a sociedade. Porque, assim, então esse cara é um vagabundo? Você falou 3 expressões agora que já de coisas. A relação nossa com o tempo, que palavras que verbos que a gente associa ao tempo. Perder tempo, ganhar tempo, gastar tempo, desperdiçar tempo, como se fosse um dinheiro, né? Um dinheiro, uma propriedade esse tempo. E, cara, esse tempo, ele acaba, né? Ele não existe, a gente não recupera tempo. O minuto que a gente passou agora passou para sempre, nunca mais a gente volta. Então, isso eu vejo que eu estou curtindo muito fazer. Eu ainda estou curtindo muito fazer de forma um pouco anônima. Eu não me atrevo ainda a ser um grande defensor dessa ideia, porque ainda vou levar umas porradas que eu preciso estar mais preparado, preciso criar músculo.
Mas eu já estou convicto de que é isso, ou seja, que o tempo ocioso, o tempo inútil, o tempo de a gente fazer coisas que sejam boas, inútil para os outros, né? Mas que sejam boas. E claro, e um tempo que seja para alguma coisa. Eu não estou falando assim, então eu quero mais tempo livre para ficar no Instagram. Não, isso é outra história. Isso é tempo tóxico, inclusive, né? Que você vai perdendo tempo de coisa, perdendo o sentido real, né? De perder mesmo tempo, uma coisa que talvez você teria que resolver antes. Mas parece que tudo são fases do joguinho, né? Primeiro você fala, você é mais produtivo para ganhar mais tempo. Depois você ganha mais tempo, você produz mais. E com produzir mais, você ganha mais dinheiro, no sentido da produção estrito senso. Esse mais dinheiro faz com que você possa estar com o tempo mais livre. E aí você pode fazer esse tempo mais livre para ganhar mais dinheiro ainda, mas não precisa mais, né? Porque eu quero ter mais tempo livre, não mais de tempo trabalhando, né? Então, eu vejo que na minha trajetória está um pouco nesse raciocínio. Eu não vejo, eu sou muito mais, eu me considero muito mais eficiente que muito executivo. Acontece que eles têm muito mais dinheiro do que eu, só que eu sou muito mais feliz do que eles. E eu prezei por essa escolha, eu optei por esse raciocínio, né? E o que eu digo, eu não estou ainda com musculatura suficiente para defender isso com unhas e dentes, porque talvez ainda vão usar argumentos, não, mas a tua vida, mas você não tem o carro, eu não quero o carro, né? Mas eu preciso ter mais argumentos, né? Eu estou aqui contando para nós dois e as 7.000 pessoas que nos assistem, mas um pouco dizer para construir essa ideia do tempo livre como eu quero chegar a trabalhar 1, 2 horas por dia. Eu já estou quase nisso, né? E eu quero por quê? Porque eu sou vagabundo? Não, porque a vida é só essa. Eu quero aproveitar todas as outras horas para passear, para estudar, para escutar uma boa música, para conversar com pessoas, para, se for para trabalhar, para seja um trabalho que também é para trabalhar, mas que seja trabalho que seja alguma coisa que eu reconheça como bom, que seja útil para os outros, seja útil para mim. É uma outra dinâmica, né? E não a dinâmica que a gente tem hoje, na grande maioria dos casos, que é o trabalho que dignifica o homem, né, que se reconhece a partir disso, nós temos que trabalhar. Por que você trabalha? Porque você tem dinheiro. Por que você tem dinheiro? Para viver a vida que você precisa ter. Para quê? Para trabalhar. Ou seja, é um ciclo meio estranho, né? Então, como é que eu inverto? Como é que eu tiro da equação essa ideia de que o trabalho é o que me paga as contas? E não, a vida é o importante, eu vou sobreviver e fazer coisas a partir dessa vida, e o dinheiro surge a partir dessa coisa que eu faço porque eu gosto de fazer tal coisa, que essa coisa me remete a me dar dinheiro por isso, e tem outra coisa que eu estou estudando, porque eu gosto disso aqui também, e me ajuda. Ou se eu estou estudando, não vai dar dinheiro nenhum, e tudo bem. Ou seja, é esse ecossistema de coisas, né? Pautados pelo tempo livre. O tempo como grande rei dessa história. É uma paulada. Acho que eu me identifico pra caramba com isso. Acho que a gente está nessa sociedade que dignifica 8, 10, 12, 14 horas por dia de trabalho, que isso aí é bacana, isso aí é um cara honrado. Tem valor isso daí, porque aí você vai conseguir ter a segurança que você merece, os bens que você precisa. Para você falar em impactar essa lógica, né, de que você tem que ter tua vida dedicada a esse esforço, a essa cortação de lenha, 8, 10, ininterrupta, né? Às vezes, quando eu falo que eu quero trabalhar também 2, 3, 4 horas por dia, é o suficiente. E ganhar o suficiente para ter o suficiente tempo para desfrutar das coisas que me importam, né? Eu acho que é um tiro no peito de quem está, de repente, ouvindo e fala, cara, vocês estão falando de uma coisa que é para uma elite. Mas talvez seja. Começa com uma elite, mas talvez daqui a 40 anos seja proibido trabalhar mais de 4 horas. Eu não acho que é uma elite, sabe? Não, é porque, sensei, é porque a elite está muito preocupada em trabalhar muito e ganhar dinheiro. Eu acho que não é nem elite, nem a pobreza, ninguém. Eu acho que é algumas pessoas... elite é uma coisa assim... Não, sabe o que é? Não é sofisticado. É para quem encontrou um certo tempo para pensar. Talvez. Essa pessoa pode ser rica ou pobre, ou seja. O que não sei se você está ouvindo isso como... Existem os que pensam e os que não pensam. Talvez você esteja ocupado demais, comprometido demais, a ponto de não pensar. Ache tempo. Existe, né? Existe tempo. Pega o tempo pequeno, pode 2 minutos por dia, vai meditar, vai caminhar, acorda 1 hora antes e pensa a respeito. Mas eu acho que é isso. Eu fiquei também achando, mas eu sou uma elite. Não, eu não sou. Nesse sentido, não é porque eu sou uma elite que permitiu que eu fizesse isso. Não é. Eu conheço gente que faz isso que é rica, gente que é pobre. Tem muita gente rica que quer mais dinheiro, e tudo bem também, né? Não quero brigar com ninguém nesse sentido. Mas eu acho que essa é outra coisa legal do tempo livre. Quando você quer isso,
É um vício bom, sabe? Quando você arranja um tempinho livre, você quer mais. Óbvio, né? Você quer mais. Então, é só comparar como é que é essa vida dentro dessa dinâmica da produção. Quais são os tempos livres que a gente tem na dinâmica da produção? Bom, a gente quando dorme, a gente não trabalha. Não, Quando a fins gente de semana, fins de semana, a hora do almoço, a gente não trabalha. uma hora de almoço, Férias, né? Uhum. E aposentadoria. E aposentadoria. Então, e antes de trabalhar, que você está estudando para quê? Para aprender a trabalhar. Uhum. E há um equilíbrio nessa história. Isso, exatamente. Isso que mantém uma pessoa equilibrada, ela obedece a essa... É um equilíbrio de 8 bilhões de pessoas que fazem isso, na sua grande maioria. Então, esse modelo que eu estou querendo questionar, de boa, não quero fazer uma grande revolução, porque não precisa, quem quiser continuar fazendo isso, faça, mas eu quero só inverter essa lógica. Ou seja, por que a gente tem que ser tempo livre só quando se aposenta? Por que quando a gente estuda, antes de ser, a gente tem que só estudar para algo que seja útil para o trabalho? Que nos formam para o trabalho, né? Por que o fim de semana tem que ser de 2 dias? Podia ser de 5? Podia ser de 3? Podia ser de nenhum, mas é meio período em vez de um período inteiro? Eu podia trabalhar 4 horas em vez de 8? Podia ser, as férias podiam ser intercaladas em vez de fazer. O que tem hoje, podia trabalhar metade em casa, metade Sim, na então, firma. Podia trabalhar o tempo inteiro em casa e produzir. Não, está rolando pesquisas de que a produtividade das pessoas que foram para casa aumentou. Sim. Como é que essa pessoa vai voltar para o lugar? Ou seja, lógico que ela foi desafiada. Eu não quero interromper, mas eu tenho gente muito próxima à família que está pensando, não só ela, mas como tem uma garotada enorme pensando sobre o amor não ser obrigatoriamente monogâmico. Uhum. Ah, não, espera um pouquinho, mas aí isso vai bagunçar o que a gente sempre veio fazendo. Uhum. Mas estou falando do poliamor, do multiamor, da não monogamia. Da não monogamia. E declarada, não é a traição expressa. É o poliamor compartilhado. Mas agora você deu um salto quântico de mudança de tema. Eu preciso voltar para falar o teminha que eu lembrei finalmente que eu mas falar. acho que essas pessoas estão parando para pensar o quanto o modelo de amor que a gente herdou, ele está entregando a qualidade prometida. Porque esse modelo de amor anterior também era satisfatório para o modelo de trabalho, né? Também é. Tudo isso trouxe o amor, trouxe o vínculo afetivo, porque alguém que está parando para pensar, se o que a gente vem fazendo está entregando que... E aquela coisa que eu tinha esquecido que eu ia falar, e eu acabei lembrando agora quando você falou da pandemia, de não, que é isso, né? Eu acho que, infelizmente, depois da pandemia, do auge da pandemia, a gente não teve tempo para pensar. E o que aconteceu? De forma muito objetiva. Na Europa, principalmente, o grande tema é a guerra da Ucrânia, muito menos que aqui, eu vejo lá, cotidianamente a gente fala sobre isso, está perto, né? Então a guerra está rolando lá fora, a gente escuta e fala sobre isso, os custos, o que isso vai representar como custo adicional de energia e tal, e qual. Então não deu tempo de digerir a pandemia. Essas coisas, nossa, a gente está pensando mais, foi mais legal trabalhar em casa e tal. E aqui no Brasil rolou eleição, né? Rolaram outros temas que não deu tempo da galera fazer estudos sociológicos, conversas sobre o que a pandemia gerou. E aí é curioso, né? Porque nos Estados Unidos, que tudo sempre é estatística, dado, eles são muito bons nisso, né? Lá já gerou estudos, já gerou confirmações, já tem dados, já tem números, né? Lá tem, não sei se você ouviu falar sobre a grande renúncia. É um termo que já tem até um nome para isso eles deram. A grande renúncia é, num prazo pós-pandemia, mais de 8 milhões de pessoas pediram demissão definitivamente das suas empresas, porque disseram que não querem voltar para trabalhar no modelo convencional, nem híbrido, nem nada, e que pediram demissão. Depois vão ver o que vão fazer da vida. Esse processo de ficar em casa, perto dos filhos, curtir, ter o seu horário, tudo isso, criou então esse formato, né? Eles sempre colocam um carimbo das coisas, então agora vão estudar esse perfil provavelmente por anos, mas é muito interessante, é um perfil que se define como não quero mais brincar desse jogo. O que vai acontecer? Não sei, mas esse joguinho aqui de ir para o trabalho, não quero mais. Isso é uma grande 30, 40 anos atrás, um querido amigo meu que está na Suíça hoje, monge budista, ele começou aqui no Brasil um movimento que veio do exterior também, chamado Simplicidade Voluntária. Sim. Tipo, você trabalhar 5 horas menos, ganhar um tanto menos, mas ter uma qualidade de vida muito maior. Sim. E às vezes é reduzir um pouco do que
disseram que você precisa, que talvez não seja necessário. Sim. Né? Então, hoje ele dirige um centro budista, um Zen Center lá em Zurique, e a faixa preta de Aikido, que lhe dá seu amigo, né? Mas ele foi caminhando ele foi levando a fundo essa história, né? Da simplicidade, do que é essa liberdade, do que é esse tempo a seu favor, não a favor da alguém da sociedade, de uma sociedade. entrega. Esse negócio da simplicidade voluntária eu já leio também faz uns 20 e poucos anos. Um pouco antes de me separar da primeira vez, assim. Que eu lembro que eu li um livro também, tinha esse título, me chamou muita atenção, comecei a ler mais a respeito. E é um dos referentes, assim, para mim. A coisa hoje em dia já é outra, mas ela tá no DNA tudo isso. Mas me pegou também quando eu li a respeito, quando eu tomei contato com isso, que eu vivo nisso aí. Eu nunca tive carteira de trabalho, nunca trabalhei para nenhuma organização como funcionário, sempre fui um prestador de serviço. Por ser esse cara que está um pouco de fora, pensando. Quando eu entro numa empresa, eu entro como um elemento estrangeiro que está vendo outras coisas além do que está sendo visto. Sim. Estou vendo eu olho coisas ao redor ali, porque eu tenho tempo de poder ver essas coisas. De achar outras respostas, achar outras soluções, uma outra apreciação do que tá posto. Eu tinha nessa época e depois também, como logo depois me separei, enfim, teve um período da vida que eu cheguei a cogitar, falei, será que é o que eu quero mesmo essa vida bem monástica mesmo, assim, ir para um lugar, não ter postos e tal. Eu cheguei a experimentar, fiz alguns experimentos de passar umas temporadinhas assim curtas, uma semana num, 10 dias no outro e tal. Eu falei, não é para mim, acho legal, mas não é para mim. Eu cogitava muito isso, mas o que eu fui fazendo no decorrer, por isso que eu digo que já está no DNA, né? Coisas muito simples e qualquer um pode fazer. Porque várias coisas são, de uma forma, decorrentes dessa. Ou seja, quando você vê o negócio de você se desapegar de coisas desnecessárias na sua vida, roupas que você tem muito a mais. Você faz isso agora, você para de ver aqui, vai lá para dentro e separa tira 3 coisas que você não quer mais, exatamente. Então, essas coisas, eu lembro que eu já fazia meio que intuitivamente, a cada 6 meses, sei lá, uma limpada de papelada, sabe o que vai juntando? Tralha, eu já fazia isso, já jogava fora, limpava. Depois eu comecei a fazer paulatinamente isso com roupa também. E ainda tem para fazer, já faz isso há muito, mas ainda tem. Mas eu vejo que ainda tem, nossa, tem um casaco que tá aqui, mas isso aqui eu já vou deixar, não preciso nem levar para a Espanha de novo. Usei lá pro evento e não vou fazer. Mas então é um cotidiano de fazer, né? Eu decidi só ter camisa até preta, porque é mais prático, compro no mesmo lugar, é bom para quando faz as lavanderias de povoado que eu vou e tal. Não preciso ter várias outras, não preciso ter uma que está escrito Barcelona, outra que tem um desenho que eu achei simpático. Não precisa, tem coisas que não precisam, né? Eu não preciso ter carro, eu não tenho carro lá também. Mas eu acho que esse conjunto da simplicidade voluntária é o que você falou. Ela ocorre porque você para pensar, inevitável. Você não tá pensando na simplicidade voluntária quando você está lá no meio de um trabalho no escritório na Baia, escrevendo um relatório financeiro. Não, não é essa hora que acontece. Só você está com puto, né? Você está com raiva disso. Então tem um momento aí de você querer fazer, mas como pode ser qualquer outro. E no final eu acho que eu percebo isso às vezes, né? As coisas que me interessam são temas diferentes, pessoas que se especializam nessas temáticas diferentes. Eu tenho certeza que se eu conversar com o teu amigo lá de Espiritualidade Voluntária ou outros que falam sobre esse tema, a gente vai ter mais assuntos em comum do que o contrário. Ainda que eu não seja um cara que siga isso, né? E também não acho que vamos ter que criar uma comunidade do tempo livre. Não precisa. Eu acho que a referência é por que a gente gasta tempo com outras coisas que não são ser feliz? Por que a gente gasta tempo com o trabalho e não com viver? É isso a questão. Basicamente, o cara quer ter mais isso, menos aquilo, fazer mais tempo aquilo, beleza, mas essa equação faz sentido, né? Ou seja, não, mas a maioria das falas é tristemente essa, né? Mas, Marcelo, lindo o que você está falando, mas eu tenho que trabalhar para pagar a escola da criança e tal. Beleza, você pode parar um pouco e pensa, esse é o bom trabalho que você quer? Não, é uma merda. Então procura um outro que você goste mais. Ou procure esse trabalho, negocie para trabalhar menos tempo, você não vai ganhar tanto, mas vai continuar conseguindo pagar a escola da criança, mas ganha um tempo para você achar e procurar as pessoas. As soluções tem, né? E eu acho que as pessoas não vão atrás das soluções. Elas só constatam a queixa. Abre um espaço gigante, né? Está tudo meio desmoronando.
E a gente não está se dando conta, ele está desmoronando. Por exemplo, educação, quanto o que está sendo ensinado na escola, que já não precisa ser ensinado na escola. É. A molecada pode abrir o YouTube, pode abrir um curso, não sei aonde, e aprender. Sim. Do que aprendível, aprendível, do Tá que é valendo. assimilável, do que é compreendido, sem necessidade de ir para a escola. A escola serve para socializar. Total, eu também acho. Para você encontrar os amigos, ter Criança, os trabalhos brincar, em grupo, é a encontrar praça. o penteiro, encontrar um cara que é brilhante, porra, ficar afins da garota, ficar afins do garoto, fazer o esporte. Então a escola ela tem um lugar social do caralho. É a praça. Né? Agora, a aprendizagem, algumas coisas sim, vai ter que ter ali alguém passando a instrução, a informação, mas não tudo. Acho que metade podia sair para abrir espaço para outro tipo de aprendizagem relacional, aprendizagem sobre a diversidade, sobre gênero, sobre... Mas eu confesso, e alguns no meu dia dizem isso, eu não tenho esperanças de que a educação vai mudar, então acho que vai ser a última coisa que vai mudar. Mas o que vai acontecer também é que vai ter o último apagar-luz. Sim. Eu acho que as pessoas vão indo buscar outras alternativas, vão abandonando esse modelo. Porque dizer que daquele lugar sairá a solução é como acreditar que é do deputado federal do Brasil que vai sair a revolução política. Não vai. Cara, o Zé Pacheco, lá em Portugal, ele tirou as provas. E ele misturou as classes. Então os meninos se misturam, enfim. E a Ministério da Educação em Portugal ficou com o cabelo em pé, pô, ele está bagunçando o coreto. Eles têm que obedecer o protocolo, as avaliações do ministério lá deles, enfim. Foram os melhores na avaliação. Então não mexeram mas poderiam ter mexido, né? Que seria ainda mais... Poderiam ter mexido em todas as escolas. Né? Exatamente. Poderiam ter mexido em todo. Olha, o que eles estão fazendo aqui está funcionando. Só que isso desorganiza de tal jeito esse modus operandi, ou esse habitual modo de funcionar a educação, deixa lá o Zé da Ponte fazendo as coisinhas dele maluca, eles estão respondendo, estão performando bem nas avaliações, ok. Mas ele desmanchou a ideia de prova, de avaliação, de comparação, claro. Que é o que tem que ser a pressão, que é a preparação para entrar obediente no mercado de trabalho. A nota é o salário teu, velho. Se você trabalha bem, você vai ter um bom salário. E isso é importante no for ter um bom salário, para ser feliz. Ser feliz. Você fazer bons amigos. E não precisar ser um salário, né? Porque não precisa ser um empregado também. E a gente nem falou como é que está de tempo aí, hein? Cara, ainda está gravando. Recording. Ele não está falando o número de tempo? Não, tá lá gravando. Já a gente dá um break. Porque eu acho que aparecia o número de tempo lá, mas beleza. Não sei. Mas o tempo, como é que nós estamos de tempo aqui? A gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrarei num assunto agora que a gente vai embora. Vou deixar um pouco para lá. Vamos deixar, acho que isso aqui é... Vou sentir saudade da conversa ao vivo dos dois velhos marujos aqui, o Sherpa e o Sensei. A gente pode deixar fazer um spoiler do próximo, porque eu estava a fim de falar contigo, que seria a sequência aqui. Não vai ter emprego no futuro. O que a gente faz? Vai ser feliz. Mas vai ter trabalho. Vai ter trabalho, muito trabalho. Mas vai ser um trabalho a partir de buscar felicidade. Não precisa ser um trabalho escravizado, né? Porque o emprego que não vai ter é porque os robôs vão fazer. Vai sobrar um monte de desempregado que a gente vai ter que criar alguma coisa diferente aí. Não, mas que já está rolando. Já vê os caixas de banco, o cobrador de ônibus, o ascensorista. Já tem umas coisas que estão desaparecendo para ocupar a fábrica. Hoje a fábrica tem 20 funcionários, tinha 500. Porque está tudo robotizado. E então, para onde vai a inteligência nossa? Né? Para que ela serve, essa inteligência? E aí vai ter renda básica, contas do governo. Tem um assunto que eu estou dando uma estudada que é muito legal, cara. Eu vejo nesse aspecto um futuro muito interessante. Desde que a galera assimile a ideia de ser feliz, ao invés da ideia de se encaixar no... Puta, estou sem trabalho. Aproveita e se reinventa, né? Total. Ou vou perder emprego, que é mais sofrimento ainda. Nem tem ainda, já continua empregado. Então tem muito futuro bonito pela frente, assim. Eu estou olhando, eu estou indo para um lugar que já não sei se eu já falei aqui ou não, para alguns é agressivo isso, porque é muito elitista, né, esse pensamento, que é caminhar numa direção onde eu faça o que eu goste, faça o que eu ame, onde eu seja remunerado com um valor suficiente para minha alegria, e trabalhe pouco.
fazer o que eu amo, ganhar bem, trabalhar pouco. Ah, mas isso aí, pô, todo mundo quer isso? Não. As pessoas podem pensar isso, mas não Querer desceu mesmo no não nível do quero. querer. Isso seria o ideal. Eu estou me dedicando a isso. Eu também. A minha hora ser bem valorizada, eu estar focado naquilo que eu tenho paixão por fazer É, e trabalhar de modo intenso e pequeno, é. fisicamente pequeno. Não Uhum. trabalhar, não precisa trabalhar 16 horas por dia, mas trabalhar esse suficiente que gere o conforto financeiro necessário para ser feliz, É. né? Eu já tô assim, cara. Pode botar check nos 3 meus. Então, simbora. É isso aí. E você, eu acho que como é que você está? Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que está de acordo com tudo que está acontecendo na tua vida Eu para... questiono, porque é o que você falou assim, trabalhar para ter o recurso para ser feliz. Eu inverteria só essa ordem, assim, a gente é feliz. Se a gente não é feliz, é porque a gente não pensou o suficiente, ou não agiu o suficiente. Ah, mas eu não sou feliz porque blá blá blá. Então corrige esse porquê blá blá blá, porque o objetivo é ser feliz, sempre. Uhum. Então eu tenho estudado muito sobre psicologia positiva, que sempre eu achava antes uma coisa meio autoajuda, mas eu estou percebendo que o positivo, a dinâmica da percepção da abundância e não da escassez, a dinâmica de entender que existem sempre oportunidades, e se eu estou com algum problema, porque eu não acessei a oportunidade, porque ela está na minha frente, ela está. E não é um discursinho, né, de então não é espiritual, não é autoajuda, é a real. Pergunta para os bichos, se eles são bichos soltos, se eles são ou não são felizes. Ah, não sei. São felizes. Eu posso postar com você que eles são felizes. Eles não têm as escravidões que a gente criou para nós mesmos, né? Então, objetivo, ser feliz. Já somos felizes. Ah, não sou feliz. Então, corrige o como ser feliz. Essa correção do ser feliz, que fala, como é que eu mantenho essa felicidade? Aí sim, eu mantenho essa felicidade trabalhando menos, eu mantenho essa felicidade tendo o que eu chamo de paz financeira, né? Que é essa questão da grana suficiente, né? O recurso para as emergências, paz financeira que eu chamo. Eu mantenho essa felicidade, e começa aí, porque tem gente que cria uma expectativa, não, estou fazendo eu vejo isso muito assim, eu faço uma coisa, né? Aí o pessoal, então eu vou fazer essa coisa também, eu vou estudar esse assunto para depois me certificar, para depois então ver com alguém. Passou 3 anos sofrendo, né? Não, faça, né? E enquanto faz, vai estudando, aprendendo mais. Não sei, as pessoas criam. É um nome que tem isso que agora me fugiu, mas é crenças limitantes. Poderoso isso, poderoso. Então você vai Você criar. mora dentro, uma riqueza, pelo que É um sente, é uma vitimismo, jaula. é uma jaula, É uma uma crença limitante. jaulinha, né? Exatamente. Que você está confortável ali dentro de uma jaulinha. Eu queria ser feliz, eu queria viajar, mas não posso porque eu tenho um filho pequeno. Uhum. Eu queria viajar, mas eu não posso porque eu não tenho filho ainda, que eu quero ter. Eu queria viajar, mas o meu filho agora está na faculdade. Eu queria viajar, mas eu tenho neto. Então você não viajou. Uhum. Então, Uhum. isso para mil casos, né? Então, são essas crenças limitantes. Não, eu gostaria muito de ser cantora, mas não consigo, não tenho, isso não paga as minhas contas. Então, ok, então acho, você quer ser cantora ou você quer fazer sucesso? Você quer fazer sucesso como cantora? É um dilema maior ainda, mas você quer ser cantora? Então vai, faz um curso de canto, vai lá na igreja. Eu vou começar a fazer gospel, eu te falei, cara, na igreja perto de Barcelona. Ah, que massa, Tô curtindo, não que fui numa massa. aula só. Eu não posso dizer que eu sou cantor, mas, ou seja, são desejos que estão dentro da gente que a crença limitante impede a gente de realizar esse desejo. E a gente não é feliz, né? Ou seja, eu não quero ser um Elvis Presley, eu quero cantar. Ah, vamos explorar essa história de crença limitante. Acho que é um mundo isso É aí. o mundo. E que vai devagarzinho, vai, as gradezinhas elas vão chegando aos pouquinhos. Ela vai, quando você vê, você está enjaulado. Em É. cima de coisas que você deixou entrar. E que você Total. tomou como sua, uma coisa que talvez não seja sua, não seja necessária, não seja importante, não está te trazendo nada. Só fazer, né? Só remover essas. Muito bom fazer esse negócio assim. Bom, hein? É Disse para esquisito, mas Barcelona. é bom. Próxima vez vai ser em Barcelona. Que tal imaginar? Por que não? Porque sonho é graça. Então a gente. Na próxima vez vai ser, preciso te dizer, no modelinho cara a cara. Alguma vez Em vai ser em alguma vez Barcelona. lá na frente a gente se encontrar. Temporada 9. Porque aí poder desfrutar assim da companhia, do corpo a corpo, do presencial é demais. Vamos ficar por aqui. Acho que deu aí 1 hora e alguma coisa. Eu não faço ideia, mas não conheço teu computador, não. E é isso. Mais uma prosa aí do chefe e o sensei para ficar para a história, para a eternidade. A Beleza? Shaqui é tipo aquela figurinha do Neymar na Copa de 2002,
poucos têm. Até mais. Tchau, tchau, gente. Record.